Hey, então, que tal esta música que ouviram agora? Não é um genérico novo, é uma música que foi gerada com um algoritmo da AI. Eu já vou falar sobre isto mais no episódio propriamente dito. Neste episódio temos muita coisa, temos aqui alguns temas um bocadinho maiores, desde microchips até mercado de energia, mercado de cacau, tecnologia falsa, alguma geoengenharia do ambiente, portanto temos muita coisa, acho que é o episódio que tem mais temas até agora. E acho que vai ser um episódio muito fixe. Entretanto, o paper que saiu do Realm, portanto da Apple, do modelo que eles tinham para competir com o GPT e para incluir nos seus devices, eu li o paper e fiz uma análise, tentei explicar mais ou menos porque é que aquilo era relativamente inovador. Deixei essa análise num post tanto do LinkedIn como do Twitter como do Threads. Sim, eu ainda estou a tentar fazer alguma coisa lá no Threads, apesar de sentir que estou a gritar para uma sala vazia. Mas eu vou deixar aí os links se quiserem ler. Acho que consegui explicar aquilo mais ou menos de uma maneira que seja fácil para as pessoas que não estão tão por dentro das tecnicalidades daquilo perceber. Mas pronto, é isso. Entretanto, subscrevam o podcast, partilhem, deixem as estrelinhas e... Como eu vos disse, esta música que ouviram há bocadinho antes do genérico foi gerada com AI. E foi gerada por uma das N21, acho eu, Consumer AI startups que saíram do Y Combinator, deste último batch. Eu vou deixar o link, que é uma thread do Twitter, ou do X neste caso, para vocês verem que tem muito de vídeo, muito de som. Vou passar aqui por elas e anunciar algumas, mas depois têm aí, podem ver as empresas, as startups que saíram. Tem aqui coisas muito engraçadas. Tem aqui algumas de vídeo, ou seja, geram vídeos e filmes inteiros com prompts, e acho que até tem alguma qualidade, porque não deixa que o modelo comece a entrar em alucinações e a criar cenas que são muito diferentes umas das outras, ou seja, vai mantendo as personagens, o que é engraçado, que é uma coisa que é muito difícil. Não sei se alguém já experimentou, por exemplo, pedir uma imagem ao DALL-E. Ele normalmente, se eu pedir exatamente com o mesmo prompt, outra vez, a imagem vai ser completamente diferente. Portanto, manter as personagens, manter o aspecto das personagens utilizando este tipo de modelos, acho que é uma coisa engraçada. Depois temos aqui outro para edição de vídeo com AI, portanto também baseado em texto. Temos um aqui que entra nas chamadas de Zoom, ou videochamadas no geral, e depois dá feedback da maneira como nós falamos nas chamadas. Portanto, se calhar vou convidá-lo aqui para o podcast para ele ouvir o que eu estou a dizer e ver se tem algum feedback para mim. Aqui um que se chama Like, que cria apresentações com AI. Um que se chama Pico, que organiza os screenshots dos nossos telemóveis, baseado nas coisas que temos. Ou seja, eles aqui dão um exemplo que era encontrar descontos em produtos ou adicionar coisas ao calendário, portanto acho que também é uma coisa engraçada. Há outro que se chama Sonia Health, que é um psicoterapeuta, ou seja, no fundo um psicólogo em AI, que tem texto e voz, e é uma mobile app com uma subscrição, ou seja, em vez de pagarmos por cada ação, pagamos uma subscrição. Não sei até que ponto é que isto é acreditado medicamente, mas é engraçado. Depois mais vídeo. Temos aqui um que faz review de literatura científica, ou seja, aquele peer review que normalmente os cientistas fazem. Como é que isso funciona? Eu tento publicar um artigo, o meu artigo tem de ser revisto para ver se eu não estou a dizer asneiras no artigo, para ver se estou efetivamente a fazer boa ciência. E essa revisão é feita por outros cientistas que já publicaram artigos. Neste caso, este chama-se Lumina AI, vai buscar 150 milhões de outros artigos e cruza tudo o que já foi feito com um artigo novo para perceber se aquilo é relevante. E é utilizado já em universidades como Stanford ou MIT e por organizações como o DeepMind, portanto já tem alguma acreditação.
Depois havia aqui vários de som, que foram os que eu usei. Eu usei o Sora e o Sonauto, que são dois para criar músicas, no fundo, com um prompt. Ou seja, eu disse-lhes, olha, quero uma música assim, com sintetizadores, com funky upbeat, etc. E ele criou, pá, algumas não batiam muito certo, algumas estavam completamente fora do ritmo, o que é engraçado ver. Ou seja, a batida e a melodia não estavam a encaixar, a própria batida tinha tempos diferentes a cada vez, com o passar da música, portanto ainda tem ali algumas coisas a afinar, mas também é um produto free por enquanto e portanto se calhar eu acho que eles querem é receber esse feedback. Temos aqui outro que se chama Ego AI, que cria mundos em 3D, Pocket Pod para AI Generated Podcasts, portanto muita coisa aqui com AI. Há aqui um engraçado também que se chama Copia, ou Copia, não sei como é que se diz, mas basicamente permite às pessoas experimentarem roupa com computer vision. Ou seja, eu defino uma série de parâmetros sobre o meu formato corporal e depois, quando for escolher uma camisola, por exemplo, faço try-on e ele simula a camisola no meu corpo, que não é bem o meu corpo, é um modelo, mas pronto, mas acho que fica engraçado porque dá para perceber como é que ficaria uma roupa e se calhar vai reduzir bastante o número de returns que as marcas têm. Pronto, acho que o mais wow foi este da música e um que eu vou falar agora que se chama Aqua. E basicamente este Aqua é um voice only text editor, ou seja, eu dito-lhe qualquer coisa, mas dito-lhe como se estivesse a falar para alguém. Eu posso lhe dizer do género, quero que escrevas um texto sobre isto, e ele percebe que o quero que escrevas um texto sobre não é para estar no ditado. E depois a parte do isto é onde ele começa. E depois eu posso dizer, há 21 empresas de startup, empresas de AI a sair do Y Combinator. Desculpa, são 22. E ele volta atrás e corrige o 21 para 22. E não passa, ou seja, não transcreve o desculpa, são 22. Os demos que eles têm lá funcionam muito bem, vejam, porque é mesmo muito engraçado ver a inteligência que eles puseram por trás disto. Pronto, eu vou deixar aí o link, vocês têm as startups todas, força nisso, vejam e gerem aí umas músicas para intros, quem tiver podcasts. Esta semana houve um eclipse total solar e que foi visível dos Estados Unidos, América do Norte em geral, também do México e de uma parte do Canadá, e foi uma loucura. Os Airbnbs naquela faixa onde o sol era, ou seja, onde havia a parte total, que aquilo funciona, imaginem uma faixa de terra em que o sol é 100% coberto pela lua e depois à medida que se vão afastando dessa faixa, numa direção ou noutra, num sentido ou noutro, a percentagem de cobertura do sol é mais baixa. E portanto aquela faixa, aquela fatia de terra que cruzava assim na diagonal dos Estados Unidos, passando pelo Texas e por outros estados, etc., e chegava depois ali à parte das cataratas do Niagara do lado do Canadá, recebeu milhões de pessoas. Os Airbnb estavam todos booked, havia autênticos festivais para as pessoas verem o eclipse. Aqui o New York Times fez tipo um feed de coisas engraçadas que aconteceram neste dia e eu apontei aqui 2 ou 3. Por exemplo, havia uma fila gigantesca na BH, que é uma loja de fotografia e de lentes, pronto, que vendia óculos do eclipse. Uma fila tipo a dar a volta ao quarteirão lá em Nova York. Por exemplo, as Niagara Falls, tipo ali, ou a cidade, ou o estado, não sei, declararam estado de emergência porque iam receber milhões de turistas e, portanto, eles não estavam preparados para lidar com tanta gente e, portanto, tiveram de declarar estado de emergência para ter os recursos necessários para lidar com os turistas todos que iam chegar lá. Depois houve um evento em Russellville, no Arkansas, que era um free wedding event, em que houve 350 casais que se registaram para casar no dia do eclipse. Portanto, mais assim uma coisa um bocado engraçada, um bocado estranha.
Mas pronto, eles lá têm as suas razões para fazer este tipo de coisas. Estima-se que este eclipse solar tenha adicionado 6 bilhões de dólares, portanto 6 mil milhões de dólares, à economia americana, porque efetivamente o pessoal viajou muito dentro, consumiu muito, houve muito turismo interno por causa deste evento. É engraçado este hype todo e não é uma coisa assim tão rara de acontecer. Existem eclipses solares a cada 2 anos e, portanto, não sei se justifica ou até que ponto é que se justifica isto. Não sei também pela extensão em que o eclipse aconteceu, porque aquilo cruzou mesmo os Estados Unidos de um lado ao outro. Também se calhar foi por causa disso, ou seja, houve muita gente com possibilidade de ver o eclipse a 100% e não aconteceu, por exemplo, no mar ou assim. Pode ter sido por isso. Eu depois também fui pesquisar quando é que são os próximos eclipses aqui em Portugal, que é para a malta também viajar aqui dentro e fazer umas coisinhas. Em 2028 vai haver em Portugal e Espanha vamos conseguir ver um eclipse anular, ou seja, a Lua não vai cobrir totalmente o Sol, vai ficar tipo, vai deixar um anel à volta do Sol, por isso é que se chama anular. Portanto, não é 100%, mas também é engraçado. E em 2026 vai haver um total que vai passar por Espanha e, portanto, aqui em Portugal vamos conseguir ver um parcial, não sei qual é que será a percentagem de cobertura de cobertura do Sol que se vê aqui em Portugal, mas ali no norte de Espanha, também cruzar assim na diagonal, portanto, da esquerda para a direita, de cima para baixo, aí vai ser possível ver um eclipse total, mas pronto, aqui se calhar vamos conseguir ver qualquer coisa, o dia vai ficar um bocadinho mais escuro e vai ser em 2026, não sei o dia, mas já não falta muito. Trouxe aqui também uma estatística engraçada, que foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos e que eles basicamente fazem um inquérito às pessoas para saber qual é que é o valor de dinheiro, valor monetário, que é necessário para ou que as pessoas acham que é necessário para se reformarem com conforto. Este número tem vindo a subir bastante. Em 2020 eram 950 mil dólares, depois em 2021 subiu um bocadinho para 1.05 milhões. Entretanto, 2024 deu um salto gigante e já vamos em 1.46 milhões de dólares para as pessoas se reformarem. Isto considera que a reforma acontece aos 65 anos, porque eles depois também perguntam isso para trás e pronto, quanto mais cedo, mais alto o valor. Mas basicamente eles depois também partem por geração e os Gen Z e os Millennials andam ali à volta dos 1.65 milhões. Depois os Gen X 1.56 milhões e os Boomers não chega sequer a 1 milhão. É engraçado ver estas disparidades entre as gerações e também de lá para cá, ou seja, lá não há um sistema de segurança social como nós temos aqui e, portanto, as pessoas têm de preparar a sua própria reforma. Mas eu duvido bastante, aliás, não é duvido, tenho certeza absoluta que uma pessoa que se reforme cá em Portugal aos 65 anos, aos 66, à idade da reforma, e que viva o tempo até à esperança média de vida, que acho que são mais ou menos estes fatores que eles usam, eu acho que não chega sequer perto destes valores. E, portanto, é engraçado ver a disparidade de valores que uma pessoa lá tem de ter para ter uma boa reforma e cá tem de ter para ter uma boa reforma. Vou só fazer umas continhas rápidas. Portanto, a esperança média de vida em Portugal são 81 anos. Tanto para homens como para mulheres. Homens é um bocadinho mais baixo, mas pronto, não interessa. Vamos olhar aqui para a média. E a idade da reforma é aos 66. E, portanto, entre uma e outra vão 15 anos, que é o expectável que as pessoas vivam reformadas. Nestes 15 anos, que são 180 meses, fazendo a divisão pelos 1.5 milhões de dólares, dá 8.3 mil euros por mês, assumindo 12 meses. Pronto. Ou seja, é um valor que cá em Portugal seria um valor bastante alto para uma reforma, devido que haja muita gente com uma reforma acima dos 8 mil euros. Portanto, é engraçado ver estas dualidades, sendo que nós não temos, entre aspas, de poupar para a reforma, também porque vamos descontando todos os meses, enquanto que lá, eles como não têm segurança social, têm de preparar a sua própria reforma, portanto têm de investir e poupar e etc. É um modelo diferente, não sei se as pessoas vivem melhor, não sei se as pessoas
se os idosos vivem melhor cá ou lá, porque as reformas aqui também são baixas, portanto, não sei até que ponto é que o modelo é melhor. Acho que também é uma discussão um bocado política que vou deixar para outros fóruns. Mas pronto, queria só partilhar aqui esta diferença, porque é um valor efetivamente que choca um bocadinho quando os americanos dizem que o valor mínimo para se reformarem com conforto são 8.3 mil euros por mês para a sua vida de reformado. Um tema que nunca tinha trazido aqui ao podcast são microchips, e acho que é um tema que primeiro está muito aí, principalmente por causa de todo este boom da AI. É preciso chips para treinar os modelos da AI, e vemos a Nvidia e a AMD explodir nas valorizações exatamente por causa disto, porque eles têm o hardware necessário para as empresas que produzem os modelos conseguirem treinar, e é preciso muito deste hardware. E há uma empresa que se chama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que está em Taiwan, e que é uma das poucas empresas que produz chips. Os chips, toda esta coisa aqui à volta dos chips é muito monopolística, ou seja, há uma empresa que produz as máquinas e só essa empresa é que tem conhecimento e poder para produzir essas máquinas. Há uma empresa que produz os chips, portanto, por exemplo, a TSMC produz chips para a Apple, ou seja, não os desenha, produz só, mas para a Apple, para a Sony, por exemplo, as Playstations, para a Tesla, ou seja, tudo que tem alguma inteligência, muito provavelmente o chip foi produzido pela TSMC. E no fundo Taiwan tem um bocadinho este poder. Também há algumas teorias geopolíticas que dizem que é por causa disso que os Estados Unidos não querem que a China invada Taiwan, porque depois perdem o seu contacto e perdem o acesso aos chips. E acho que também é por causa disto que aconteceu exatamente aquilo que eu vou dizer agora. Esta empresa do Taiwan chegou a um acordo assinado pelo Joe Biden, portanto, presidente dos Estados Unidos, para construir 3 fábricas no Arizona em troca de 11 bilhões de dólares em empréstimos e em bolsas, portanto, em fundos, em dinheiro a fundo perdido. O que é que isto significa? Significa que esta empresa vai deixar de estar só localizada no Taiwan e vai passar a ter também a sua construção nos Estados Unidos, e vai permitir que os Estados Unidos sejam mais independentes de outros países no que toca a prepararem-se para o futuro, porque é certo que estes chips vão ser cruciais no futuro. Eu falei em Playstations, carros e telemóveis, mas estes chips também são muito da inteligência que está por trás das armas, quer seja estes drones que agora são autocomandados, os mísseis, etc. Portanto, aquilo tem muita maquinaria, muita inteligência por trás, e estes chips permitem que tornar as armas também muito mais inteligentes. E, portanto, há aqui um interesse de todos os países em não perderem autonomia para isto. E neste caso, o Taiwan tinha um bocadinho um monopólio aqui, os Estados Unidos tinham poucas empresas que produziam chips, tipo a Intel, e o que vai acontecer é que eles agora vão também ter em território americano, portanto muito mais protegido da China, 3 fábricas, neste caso da TSMC. Eles vão investir 65 bilhões e esperam criar cerca de 25 mil postos de trabalho. E deste dinheiro todo, há 5 milhões de funding que vai ser dedicado só a treinar, a fazer training, portanto a preparar a local workforce, ou seja, ali à volta, não sei se vai ser nas universidades ou se vai ser mesmo pessoas, fazer algum reskilling de malta que está fora desta área, desta tecnologia, para poder entrar e começar a produzir. Com isto, os Estados Unidos querem chegar a 20% da produção total de semicondutores até 2030, portanto chegam ali a uma posição quase dominante desta tecnologia, e permite-lhes, lá está, ser um bocadinho mais autónomos, não estar dependente de negócios com Taiwan, que depois pode estar ali sob a mira da China, etc. Portanto, acho que foi aqui um move não só de negócio, foi também uma jogada política. Outro facto engraçado foi que isto não é o primeiro acordo que o governo dos Estados Unidos faz, e eles prepararam uma coisa que se chama o CHIPS Act,
em que vão pegar em dinheiro público e atirar, entre aspas, para cima destas empresas. Eles já tinham dado 8,5 bilhões à Intel e 1,5 bilhões à Global Foundries. Portanto, o que é que isto significa no geral? Significa que é claro que os Estados Unidos está a fazer um esforço neste sentido, e isto tem muito a ver com quem é que vai dominar, ou quem é que vai ter autonomia para produzir chips e para, com esses chips, treinar mais modelos de AI e que vão ser capazes de fazer coisas ainda mais inovadoras, quer seja para novos negócios e, portanto, para gerar mais valor, mais riqueza, quer seja para guerra e, portanto, gerar armas mais inteligentes e gerar não só armas, mas também algum warfare informático, não é? Portanto, ter aqui algum poder de controlar o mundo, porque tendo um sistema de AI que é americano, treinado na América com chips americanos, eles ficam com bastante poder no resto do mundo, não é? É só ver o ChatGPT, que é americano, e basicamente aquilo é o modelo ideal. Mesmo os outros modelos grandes, tanto o Bard, que é o do Gemini, como depois o Llama da Meta, pá, são todos modelos americanos. Portanto, eles querem dominar querem dominar isto e querem que os outros países usem os modelos americanos e não os modelos chineses, porque eu disse chineses, mas de outros países, mas a China à partida será o segundo runner aqui, porque não sabem depois o que é que esses modelos podem ter, e portanto há aqui também muita geopolítica à mistura, e se calhar faz sentido ter um episódio só sobre isto, não sei, digam-me vocês, mas por enquanto, engraçado, TSMC, vai Taiwan Semiconductor, blá blá, mas vai ter agora uma sede muito grande de 3 fábricas nos Estados Unidos. Por falar em AI, em treinar modelos, saiu uma notícia da Reuters que basicamente revelou que estas empresas grandes, a Google, a Meta, a OpenAI e a Apple, portanto as empresas que estão efetivamente, falta aqui a Amazon, mas acho que também poderia ser incluída, todas estas empresas estão a fazer negócios, ou seja, estão a fechar acordos com empresas que têm muitos dados, não é? Que têm muito conteúdo, e quando eu digo dados não é tabelas de dados, é conteúdo, como por exemplo a Shutterstock, que é uma empresa que vende licenças ou basicamente disponibiliza imagens sem direitos de autor, ou seja, eu pago uma subscrição à Shutterstock e posso usar imagens sem direitos de autor para pôr no meu site, para fazer uma campanha, etc. Aquelas imagens bonitinhas que têm sempre assim um ar de serem um bocadinho falsas, mas que não são falsas, são só fotografias que alguém tirou e que depois vendeu à Shutterstock. E basicamente o que eles fizeram foi pagar para ter acesso a essas imagens, principalmente, e vídeos e música, porque são os dados mais difíceis também de fazer scraping da internet, não é? Ou seja, texto é muito mais fácil do que imagens ou vídeos, porque está, entre aspas, mais organizado o que é o texto, e estes modelos eles próprios já percebem melhor o texto do que propriamente imagens e vídeo. E, portanto, fizeram deals com este tipo de empresas, como, por exemplo, a Shutterstock, para ter acesso a esse material, para depois poderem treinar os seus próprios modelos. Tem aqui um range de preços que vai desde cêntimos por algumas imagens até centenas de dólares por cada hora de vídeo. E, portanto, estas empresas que têm o conteúdo, que já disponibilizam o conteúdo como parte da sua subscrição, passaram a ter aqui mais uma fonte de receita, que é vender este conteúdo, e que muitas vezes nem sequer foi gerado por eles. Portanto, há aqui uma cadeia de valor que vai passando entre middleman, até chegar da pessoa que tirou a fotografia até à empresa que está a treinar o modelo e que depois vai usar esse modelo para monetizá-lo de outra forma qualquer. Portanto, há aqui uma cadeia de valor em que as empresas estão a comprar os dados, e acho que faz sentido, porque estas empresas estão a criar muito valor, estão a tirar muito valor, estão a criar muita riqueza com base nos modelos que treinam, e os modelos sem os dados não eram nada. Aliás, nem sequer conseguiam ser criados, porque é preciso dados para treinar e é preciso dados para depois avaliar e perceber se o modelo está a ter uma boa performance. Isto começou a acontecer, isto já foi em 2022, mas só agora é que veio a público. Isto começou a acontecer porque quando o ChatGPT saiu, as empresas, nomeadamente, por exemplo, o New York Times,
pôs a OpenAI em tribunal porque eles estavam a usar indevidamente, ou alegadamente indevidamente, os seus dados para treinar os modelos e, portanto, para assim criarem riqueza sem darem nenhum tipo de retorno ao New York Times que gera o conteúdo. Isto faz-me pensar que empresas como Meta, que tem o Instagram, imagens e vídeos, tem o Facebook, também imagens e vídeos, texto, etc. E agora também tem o Threads, ou como o Twitter, ou como o Reddit, se não estão aqui numa posição... O Reddit nem tanto porque não tem modelos, mas as outras duas não estão aqui numa posição bastante interessante para capitalizarem imenso sobre estes dados, sendo que esta informação não é propriamente deles, portanto eu acho que ainda há de vir aí mais processos em tribunal em que as pessoas vão exigir um bocadinho do seu valor, pá, 1 cêntimo por fotografia que eu tenho no Instagram, porque essa fotografia se calhar vai ser usada para treinar um modelo qualquer, não sei, estou a inventar, mas eventualmente os meus tweets vão ser utilizados para treinar um modelo qualquer, ou a informação que eu ponho no LinkedIn vai ser utilizada para treinar um modelo qualquer, e nós não estamos a receber pelo conteúdo que nós geramos, e todas essas plataformas, todo o conteúdo que é gerado nessas plataformas é gerado pelos utilizadores. Eu não sei se já repararam, o LinkedIn, e para a malta que usa o LinkedIn, agora tem lá umas, não sei se é uma secção, mas tem lá uma feature que é: foste selecionado para responder a umas perguntas. E depois, se respondes, eles dão-te um badge a dizer és especialista nesta área. Por exemplo, Data Science, que é uma das que me aparece mais. E tem lá uma pergunta que diz como é que eu posso limpar os meus dados, por exemplo. E eu vou lá e respondo. E se eu fizer isto, muitas vezes recebo um badge a dizer, olha, esta pessoa, este utilizador é uma máquina em Data Science. O que é que eles estão a fazer? Eu acho que eles estão a recolher uma knowledge base gigante, portanto, ali um conjunto de dados gigantesco de conhecimento de pessoas que efetivamente podem ou não ser especialistas, mas que tendencialmente vão ser, e as perguntas vão se alinhar, as respostas vão se alinhar bastante, para depois muito provavelmente vender ou treinar um modelo qualquer com base só em opiniões de especialistas para perguntas específicas. Portanto, nós ao dar, eles dão-nos em troca um badge, né? E se calhar um bocadinho mais de visibilidade, e nós estamos a dar o nosso conhecimento de borla para eles depois treinarem estes modelos. É uma coisa muito engraçada. Além disso, eu acho que há aqui outra empresa que está numa posição também complicada, no sentido em que vai ter de comprar todos os seus dados, não é? Portanto, estas empresas, LinkedIn, Meta, Twitter, etc., vão pegar nos conteúdos que têm e treinar os modelos, ponto final. A Apple preza muito a sua privacidade, ou seja, eles defendem que não recolhem nada, nenhum dado do utilizador que depois seja utilizado tanto para os identificar como para outras coisas qualquer. Pronto, eles têm este pilar, têm muita privacidade, ou seja, eles não vão conseguir treinar modelos, assumindo que isto não muda, não é? Mas eu acho que não vai mudar, porque é mesmo um traço característico. Eles não vão conseguir treinar modelos em dados dos próprios utilizadores. Eles vão ter de comprar esses dados ou comprar os modelos. E, portanto, ficam aqui numa posição difícil, que é mantemos a privacidade em troca, e isso, se calhar, traz-nos muito clientes, porque há malta que é preocupada com privacidade, etc., ou deixamos a privacidade fora e vamos usar aqui dados dos nossos utilizadores, e, portanto, que são dados mais ricos um bocadinho, apesar de não serem, se calhar, muitos, mas são dados mais ricos, dados de utilização do iPhone, etc., e que eles podem usar para melhorar os próprios modelos. Ou seja, é muito diferente um utilizador de devices Apple estar a usar um modelo que foi treinado em dados da Google, porque pode não haver ali uma coincidência perfeita entre as necessidades de um e do outro. E, portanto, eles ficam aqui numa posição um bocadinho complicada de nós queremos treinar, nós também queremos entrar nisto das LLMs e de Generative AI, etc., e ter mais inteligência nos nossos dispositivos e nos nossos sistemas operativos, mas não temos dados para treinar, porque eu acredito que eles, talento e recursos não lhes falte, não é? E, portanto, eu acho que eles estão aqui numa posição um bocadinho ingrata em vamos continuar a dar prioridade à privacidade ou vamos dar prioridade a termos mais features e mais inteligência para os nossos utilizadores, em detrimento de termos de recolher mais dados e de termos de processar aqui mais informação deles. Não sei, vamos ver o que é que eles vão fazer agora em junho, o que é que eles vão apresentar, como é que vão fazer... como é que vão mudar aqui a Siri, etc. Mas acho que vai ser aqui vai ser engraçado ver a Apple finalmente falar de AI. Eles falam muito de machine learning, deep learning, etc. Eles acho que nunca disseram AI num dos keynotes, e agora tenho de dizer.
Eles chegam sempre atrasados às tecnologias, entre aspas aqui, não é? Que o AI já é muito antigo. É que só quando a tecnologia já está bem instalada é que eles, ok, nós agora já podemos associar a nossa marca a isto. E normalmente fazem-no bem. Portanto, eu estou confiante que neste próximo keynote venha aí alguma coisa engraçada. Vamos ver. Mas é um desafio porque eles não têm dados para treinar, ou seja, não têm dados para aperfeiçoar pelo menos os modelos com base naquilo que precisam efetivamente, ou não, com base naquilo que os utilizadores deles precisam efetivamente. Ok, vamos saltar para a energia. Aqui em Portugal tivemos energia a preços negativos, ou seja, os produtores pagavam para estar a produzir energia ao invés de serem pagos para estar a produzir energia. Como é que isto funciona, como é que isto aconteceu e o que é que isto significa para os produtores e para os consumidores? Vamos a isto. Portanto, a energia elétrica funciona como os outros, não é bem, mas funciona mais ou menos, podemos fazer o paralelismo com as outras commodities, ou seja, como o petróleo, como o ouro, como o cobre, um bocadinho mais ou menos, como a Bitcoin. E há um mercado ibérico de eletricidade que se chama MIBEL, e portanto é no fundo, entre aspas, uma bolsa de produtores de energia, portanto de energia e de consumidores de energia. E as empresas produtoras de energia colocam lá as suas ofertas, as empresas consumidoras de energia vão aceitar as ofertas conforme aquilo que lhes convém. E como todas as bolsas, ou como todos os mercados, existe aqui um balanço entre a oferta e a procura. Quando a oferta é muito alta e a procura não consegue fazer frente à oferta, o preço vai descer. E vice-versa, se a procura for muito alta e a oferta não conseguir fazer preço, o valor da eletricidade vai subir. O que aconteceu foi que, efetivamente, a oferta foi tão alta nesta semana. Isto foi, na terça-feira foi quando os preços chegaram abaixo de zero. Mas tem vindo a ser tão alta, portanto, há bastante tempo já com preços muito, muito, muito baixos, há 2 semanas seguidas com preços bastante baixos. O que aconteceu foi que o preço da energia desceu bastante e, portanto, havia muito mais energia a ser produzida do que propriamente a energia a ser consumida. Isto tem a ver com as renováveis que se podem, ou seja, eu não consumo quando quero, no sentido em que eu não gasto sol, entre aspas, quando quero, eu simplesmente posso ter os painéis ligados ou desligados e a eólica também. E portanto, naquele momento, naquele período de tempo, o que estava a acontecer era que a energia produzida, tanto pela eólica como por solar, como compra de energia a outros países muito barata também, porque eles também queriam escoar a sua energia, tanto nomeadamente de França, fez com que a oferta de energia fosse tão grande para a procura que existia que o preço desceu abaixo de zero, porque as empresas teriam de pagar para não parar a sua produção. Ou seja, eu vendo a minha energia a negativo, ou seja, eu pago para poder continuar a produzir, porque provavelmente eu desligar os meus painéis solares fica muito mais caro do que eu agora oferecer a energia a negativo, ou até oferecer a zero, ou até pagar para gastar da minha energia e não de outro competidor qualquer. Como é que isto... Vou dar aqui um valor só para estarmos na noção de como é que grandezas é que estamos a falar. O preço médio de eletricidade no MIBEL, nesta terça-feira que passou, portanto, preço médio, o preço foi negativo só num período do dia, mas é de 1,29 euros por megawatt-hora. Isto não vos diz muito, mas isto equivale a 0,1 cêntimos por quilowatt-hora e, em perspectiva, a média das tarifas reguladas de eletricidade é 16,25 cêntimos. Portanto, há aqui 2 ordens de grandeza, de diferença para o preço que nós pagamos como consumidores das tarifas reguladas para o preço que as empresas pagam pela energia. Pronto, e como é que funciona então os preços como é que isto veio abaixo, como é que isto aconteceu, o que é que estava a acontecer? Então, esta energia é comprada sempre para o dia seguinte, não é comprada sempre, mas existe um mercado que é para o dia seguinte. E o que acontece é que as pessoas, os produtores de energia, portanto uma empresa que tenha produção de energia, vai colocar no mercado a sua oferta e diz: eu consigo produzir X megawatts a 10 euros, por exemplo.
E vai outra empresa e diz: eu consigo produzir Y megawatts a 20 euros, pronto, e vão colocando as suas ofertas. O que acontece é que depois os compradores de energia vão comprar, vão escolher dessas ofertas todas, e vão escolher, ou seja, as pessoas vão entrando, não é? Nos patamares, aquilo está ordenado por preço, os consumidores, que não são consumidores, as empresas que compram energia vão entrando nesses patamares, e o valor mais alto que ficar é o valor a qual todas as empresas para baixo vão vender. As empresas que puseram o valor acima do valor mais alto que os consumidores escolheram já não vão vender, não vão poder vender nessa altura. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que, como havia tanta energia, os produtores tiveram de pôr preços muito, muito, muito baixos, e como havia muitos preços muito baixos, aconteceu que o preço mais alto foi negativo para uma certa hora do dia, e portanto eles tiveram de pagar efetivamente para continuar a produzir energia. Isto, o que é que acontece para nós consumidores? Muito provavelmente nada. Se esta tendência for alargada, efetivamente os retalhistas de energia, por exemplo, a EDP ou Iberdrola, etc., estas empresas que nos vendem a nós energia, porque se é assim, as empresas produtoras vendem a estas empresas depois vendem ao consumidor final. E portanto, se esta tendência for contínua e portanto se mantiver durante bastante tempo, o que acontece é que eles vão ter de refletir esses preços nas tarifas que vendem às pessoas. Como isto acontece uma vez assim de vez em quando e é uma situação pontual, o que acontece é que simplesmente nestes períodos, até porque as tarifas são reguladas e portanto eles não são assim tão dinâmicas, e a maior parte das pessoas em casa não tem energia associada a estes mercados, ou seja, se a minha tarifa estivesse indexada ao MIBEL, eu tinha esta flutuação toda, mas também quando o MIBEL subir muito acima do valor de que seria a tarifa regulada, eu ia pagar muito mais. E portanto estava sujeito às flutuações do mercado, tanto para cima como para baixo. Então o que acontece é que eles fixam esses preços e depois simplesmente tentam utilizar estas margens para garantir que quando está abaixo eles estão a lucrar, quando está acima eles estão a perder algum dinheiro nesse sentido, mas que depois eventualmente vão conseguir fazer compras melhores e etc. Isto é quase energia é quase a malta que trabalha em energia está quase a investir num mercado e que depois tem de revender aquele valor a um preço mais alto e portanto ganhar ali numa margem. Isto os retalhistas de energia, não os produtores de energia. Os produtores de energia, pronto, funciona como produtores, eles produzem e depois oferecem um preço. O que é que isto significa? Portanto, para nós, pouco, não é? Para nós, digo o consumidor final, pouco, porque as nossas tarifas não vão ser alteradas a menos que estivessem indexadas a este MIBEL, a este mercado. Para os produtores, o que acontece é que alguns deles pararam mesmo a produção e, portanto, não faz sentido, fica mais caro efetivamente estar a pagar para produzir do que propriamente parar a minha produção. Quando chegou esse balance, eles pagaram até para fazer diminuir a oferta, subir o preço da energia. Para o lado dos retalhistas, significa que eles têm margens maiores durante estes períodos, mas que depois, se subirem entretanto, perdem essas margens e vão ter de assumir estas perdas. Eu tenho aqui na notícia que eu vou partilhar, tenho uns gráficos da produção e efetivamente dá para perceber quando é que eles pararam a produção solar, neste caso, e é engraçado ver que até nas horas de maior incidência solar, ali entre o meio-dia e as 3 da tarde, foi quando eles desligaram grande parte das centrais fotovoltaicas, exatamente para não saturar a rede, porque era aí que estavam a perder ainda mais dinheiro, porque quanto mais produzissem também mais perdiam, porque isto o preço é ao megawatt. E portanto é engraçado, significa que de um ponto positivo que podemos tirar daqui é que efetivamente temos uma capacidade de gerar energia renovável, nomeadamente solar e eólica, bastante boa cá em Portugal. E no outro dia estava a ouvir um episódio do 45 graus sobre energia nuclear e lá o convidado dizia que ter boa energia hídrica e solar e eólica também, até certo ponto, é como nascer filho de pais ricos, ou seja, é herdar uma herança grande, porque o país não faz nada, não consegue fazer nada em relação a isso, pode só aproveitá-la melhor, não é?
Mas, portanto, temos aqui sorte neste sentido de conseguirmos produzir eletricidade, é só eletricidade, com uma grande preponderância das renováveis. Outro efeito engraçado também se pode deduzir daqui é que não existe muita acumulação de energia, no sentido em que esta energia a mais poderia estar a ser utilizada para carregar baterias, para depois descarregar em horas em que a oferta seja mais baixa, à noite, não é? Mas pelos vistos não é isto que acontece e não é prática comum, e portanto estamos aqui a desperdiçar um bocado de energia neste mercado que vai descendo e põe energia a preço negativo, e portanto estão a oferecer e gastem energia porque nós estamos a produzir demais. Ou seja, se calhar um investimento em baterias resolvia este problema dos produtores, resolvia também o problema de falta de energia, se calhar conseguia descer o preço médio de energia para toda a gente. Não sei, pode ser outro tema muito interessante para tentar desvendar um bocadinho mais e perceber porque é que não se usam baterias, ou porque é que se usam poucas baterias na produção energética de um país. Ok, para fechar, e antes das recomendações, tenho aqui 8 notícias assim mais rápidas e que não vou tão a fundo. Spotify introduziu uma AI playlist que está em beta, portanto alguns utilizadores podem, via prompt, criar uma playlist de músicas, ou seja, eu quero uma playlist com músicas deste género, etc., que seja mais feliz e com vibes de sunset. Estou a imaginar que seja assim, eu não consegui testar, isto ainda está em beta só para alguns utilizadores, mas é engraçado ver LLMs a invadir assim todos os produtos, mesmo aqueles que se calhar não fazia tanto sentido, mas pronto, pode ser giro para fazer playlists para momentos, para festas, para férias, etc. Depois, na Sicília, houve uma campanha do governo italiano para recuperar casas que estão abandonadas, e aquilo no fundo é um leilão destas casas abandonadas que começa a 1€. Depois as pessoas vão apostando e há muita gente a comprar casas a 5.000 euros, 6.000 euros, depois etc. Estas casas precisam todas de obras, mas se quiserem ter uma casa de férias na Sicília, se calhar vão conseguir comprar uma casa por 3 ou 4 ou 5.000 euros, depois fazer umas obras no valor, não sei, de 20 ou 30.000 euros, e ficam com uma casa numa ilha por um preço que aqui se calhar custa uma entrada de um T1 ou de um T2, e portanto se quiserem aproveitar a campanha e viajar para a Sicília, é isso que podem fazer. A notícia fala de que depois é um bocadinho chato, muitas desta malta que está a comprar não vive lá, e portanto é chato ter de controlar obras e etc. à distância, passar lá muito tempo. Depois dizem que a qualidade das pessoas que trabalham lá não é, a qualidade de trabalho das pessoas que vão trabalhar nas obras não é melhor. Portanto é assim um bocadinho um presente envenenado, é o feedback que as pessoas estão a dar, mas se conseguirem estar em cima das obras e aquilo correr bem, podem tirar daqui uma futura casa de férias por um valor bastante baixo. Depois, Olaf Scholz, o chanceler alemão, criou o TikTok. E isto foi ele diz, pois ele postou no Twitter a dizer que criou o TikTok e disse: prometo que não vou dançar. Eu acho que isto foi uma jogada política, porque vem aí eleições e a extrema-direita está a ganhar bastantes seguidores no TikTok, nesta rede social, que acho que é uma tática que todas elas utilizam. Ou seja, todos os partidos de extrema-direita utilizam muito esta tática de ir para o TikTok, para outras redes também, mas nomeadamente o TikTok, para angariar os jovens votantes principalmente, e portanto trabalhá-los, entre aspas, desde pequeninos até criar ali uma base de seguidores bastante grande. E portanto eu acho que faz sentido o Olaf Scholz, que é o atual chanceler, ter um TikTok e não ser só do partido, porque as pessoas seguem pessoas, não seguem páginas, ou tendencialmente seguem pessoas, seguem mais pessoas e seguem menos páginas, e portanto ter a presença dele no TikTok. Agora, não é só criar TikTok, é preciso ter lá conteúdo que seja engaging. Ele ainda acho que só tem 3 vídeos lá, mas pronto, se quiserem seguir, vão ao TikTok e procurem pelo Olaf Scholz, porque acho que faz sentido, e acho que mais partidos e mais pessoas aqui em Portugal também deviam fazer o mesmo, principalmente os partidos mais moderados, para terem alguma presença, sendo que isto os partidos mais extremistas já perceberam que isto it's the way to go para as próximas eleições.
E, portanto, é no-brainer os outros partidos também irem atrás disto e criarem estratégias de divulgação online e digitais para chegarem a malta mais jovem e malta mais digitalizada, que se calhar não vê tantas notícias e, portanto, não está tanto a par e não lê jornais, e que não está tanto a par do que pode estar a acontecer no mundo. Paddy Cosgrave, que era o ex-CEO da Web Summit e que se afastou quando da invasão ou do ataque, ou do bombardeamento, não sei que palavra usar aqui, porque não quero estar a entrar neste tema, mas a quando do problema que houve em Israel e em Gaza, ele tomou uma posição, as empresas demarcaram-se da Web Summit, tipo a Google e etc., disse que não ia participar no Web Summit, e ele saiu como CEO, entretanto voltou. Portanto, ele anunciou esta semana que é outra vez o CEO, disse que queria fazer algumas alterações no Web Summit, disse que queria tornar aquilo mais intimista, não sei como é que é possível com 70 mil pessoas, mas ele tem essas ideias, vamos ver o que é que isto dá. Depois, a Amazon tinha uma tecnologia muito semelhante à tecnologia que é desenvolvida por uma das nossas startups portuguesas, que se chama Sensei, que é a Just Walk Out, que no fundo é instalar câmaras e sensores dentro dos seus mini mercados, dos seus grocery stores, para os clientes só terem de pegar nas coisas, pôr no cesto e saíam, e o pagamento era feito, portanto não havia caixas de pagamento. O que é que acontece? Descobriu-se que estas caixas de pagamento não eram assim tão automáticas. Havia mais de 1000 trabalhadores na Índia que estavam a fingir, que estavam a fazer de remote caixeiros para permitir que esta tecnologia funcionasse. Ou seja, aquilo não era só AI, havia efetivamente pessoas a ver os vídeos, a ver o que é que as pessoas estavam a adicionar aos carrinhos, e depois quando saíam, era isto, eles pagavam, ou seja, faturavam as coisas que estavam a sair. Isto descobriu-se, a Amazon desistiu desta tecnologia e agora tem uma tecnologia diferente que se chama Dash Cards, mas que ainda está a começar a implementar. Portanto, engraçado, eles levaram aquela técnica do Wizard of Oz até um extremo que deixou de fazer sentido, em que tinham 1000 pessoas a fazer, remotamente a fazer de caixeiros, ou seja, acho que deixaram de investir nos caixeiros que tinham lá localmente, porque se calhar até eram bastante mais caros e tinham estes caixeiros à distância a pagar um preço muito mais barato. Portanto, foi visto assim como uma jogada, foi mal visto pela malta que está à volta destes temas. Depois, mais uma notícia aqui que foi nos Estados Unidos, e eu acho que não foi o primeiro sítio onde isto aconteceu, mas foi onde foi noticiado. Estão a testar uma tecnologia para tornar as nuvens mais brilhantes. O que é que isto significa? Esta tecnologia é um canhão que atira sal ou sais para as nuvens, sais em formato aerossol, ou seja, microgotas de água com sais dissolvidos para as nuvens, para torná-las mais brilhantes e refletoras, para refletirem mais a temperatura solar e com isso tentarem diminuir a temperatura da superfície terrestre. Isto correu bem, ou seja, eles conseguiram efetivamente diminuir a temperatura nos sítios onde isto foi testado. No entanto, não se sabe ainda, isto chama aqui uma geoengenharia, não se sabe ainda quais é que são as consequências disto. Isto era assim um projeto um bocadinho secreto lá, porque havia muita gente que se ia opor a isto e, portanto, o Estado americano manteve isto mais ou menos secreto. Mas não se sabe ainda quais é que são as consequências a isto, porque pode mudar os climas nos sítios onde eles fazem isto. Eles estão a testar e espera-se que, se houver permissão para fazer isto, que seja feito por cima dos oceanos e não por cima de onde as pessoas vivem, não é? Mas há aqui uma estatística engraçada que é se conseguir aumentar em 3%, portanto parece pouquinho, a refletividade das nuvens, é possível compensar para as emissões de CO2 na atmosfera. Portanto, parece assim um bocadinho
parece assim um bocadinho... parece pouco, não é? Parece fácil, ou seja, porque é que não se usa isto? Eu acho que não se usa exatamente por causa deste problema, não se sabe quais é que são as consequências. Outro facto engraçado disto é que o exhaust, portanto, a emissão da queima de combustível, portanto, as partículas que saem dos tubos de escape dos navios que navegam o mar, é responsável por cerca de 5% de offset no aquecimento global. Ou seja, o facto de eles estarem a emitir estas emissões, passando aqui o pleonasmo, faz com que já seja 5% do aquecimento que vem desses greenhouse gases esteja a ser anulado por causa de tornarem as nuvens mais brilhantes. Ironicamente, as tecnologias que vieram agora melhorar e as regulações que também vieram impor de limites na poluição emitida pelos chips estão a fazer com que não aconteça esse tornar as nuvens mais brilhantes e, portanto, estão a fazer com que o efeito de arrefecimento do mundo seja menor pela emissão desses gases. Portanto, há aqui um efeito engraçado. Acho que é assim um próximo passo para a humanidade, que é conseguimos controlar a meteorologia, entre aspas, não é? Não estamos a fazer chover, mas conseguir controlar a natureza de modo a compensar aquilo que nós produzimos. Acho que não é a solução, mas pode ser um penso rápido no aquecimento normal que estamos a fazer ao planeta, para termos um bocadinho mais de tempo para fazer uma transição que seja não só ecologicamente que é necessária, não é? Mas que também seja economicamente viável e, portanto, que não leve pessoas à pobreza e à miséria, que acho que é o grande desafio. Outro tema que também é novo é que o mercado de trabalho. Em abril de 2023, o Conselho Europeu aprovou novas regras sobre a transparência salarial, que vai fazer mudar aqui duas grandes coisas. A primeira é, ou seja, as empresas vão ter de ser obrigadas a declarar os salários dos seus colaboradores a entidades responsáveis, e para conseguir deixar de haver disparidades entre homens e mulheres. Portanto, esta informação vai permitir que se corrijam, ou o objetivo desta informação é permitir que se corrijam estas disparidades. O máximo que pode haver é 5%, tanto para um lado como para o outro. E a outra coisa que acho que é mais engraçada e que nos vai afetar mais no imediato, pelo menos, vai ser obrigatório ter a faixa salarial para a função em questão nos anúncios de emprego. Acho que isto vai resolver um problema que as próprias empresas também têm, mas que não estão a resolver, que é o tempo e o dinheiro que é gasto em recrutamento para depois chegarem ao final e a expectativa salarial não bater certo com aquilo que é o range salarial para aquela posição. Isto já acontece em Nova Iorque, ou seja, todas as job positions em Nova Iorque têm de ter uma faixa salarial para aquela posição. Já também há algumas empresas que o fazem voluntariamente, mas agora vai passar a ser uma norma do Conselho Europeu e, portanto, vem aí melhores job offers e mais facilmente tomar decisões de onde é que eu devia ir trabalhar ou não. Portanto, acho que é positivo termos mais transparência neste tipo de ofertas de trabalho. Último tema, cacau. O cacau está muito caro. Tem subido bastante os preços. É a commodity que mais subiu este ano e que subiu cerca de... deixem-me procurar aqui o valor. Subiu, nos últimos 12 meses a cotação subiu 232% e desde o início do ano já subiu 133%. Portanto, mais que duplicou. E se o preço da energia não chegava até nós, este vai efetivamente chegar até nós, porque o chocolate vai ficar bastante mais caro. Portanto, foi o que mais subiu. A gasolina subiu 29% desde o início do ano, o porco subiu 26%, o algodão subiu 15%, o café 14%, portanto, nem sequer está próximo dos 133% que subiu o cacau. Porquê que isto aconteceu?
Os principais produtores de... só antes disso, só para terem aqui um termo de comparação, o preço do cacau está superior ao preço do cobre, ou seja, está nos $9.000 por tonelada e já está nos 10.000. 9.000 é o de cobre, o preço do cacau já está quase nos 11.000, está quase do preço do níquel, portanto já está ali a lutar contra os metais. Porquê que isto aconteceu? Porque os principais produtores de cacau, portanto Costa de Marfim, Nigéria, Gana, etc., portanto os países do oeste africano, estão a sofrer com problemas de fungos, ou seja, problemas sanitários nas plantas de cacau, que também que estão muito ligados a desastres climáticos, ou seja, tem chovido muito, mais do que é suposto para aquela região, as árvores não conseguem secar as raízes e acabam por apanhar fungos e vírus e apodrecem, e portanto há uma falta de produção, mais uma vez, mercado, oferta, procura, pouca oferta, muita procura, o preço dispara. Há uma falta de 330 mil toneladas para o ano de 23-24 e houve a colheita agora em abril, eles esperam que seja 33% abaixo da do ano passado. Portanto, esta queda de 33% abaixo do ano passado já está refletida no preço, é assim que funcionam os mercados. Quando há uma notícia de que vai haver uma queda na produção, os preços disparam logo, porque as pessoas tentam ganhar, e depois a seguir à efetiva queda, acontece uma estabilização do que é o preço, digamos, real deste bem. Mas pronto, é engraçado ver que o chocolate vai passar, se calhar, a ser um bem, não vou dizer de luxo, mas premium, porque com este tipo de subidas, ou seja, 230%, portanto, triplicar o preço nos últimos 12 meses, espera-se que, sendo a principal matéria-prima do chocolate, não é a única, mas espera-se que isto se reflita bastante no preço do chocolate e, portanto, o chocolate vai ficar mais caro, e a média de chocolate consumida aqui em Portugal por pessoa são 2 kg por ano e por pessoa. Portanto, vamos ter de descer esta média ou vamos ter de pagar mais pelos nossos chocolates. Mas nós até estamos bem relativamente a outros países da Europa, bem no sentido em que consumimos menos chocolate e, portanto, não vamos sofrer tanto com isto. Há outros países como a Bélgica, a Suíça, a Áustria, a Estónia, a Irlanda, o Reino Unido e a Alemanha, que consomem mais de 8 kg por ano por pessoa, portanto são os países que consomem mais chocolate, e eu acho que estes países vão sentir muito mais isso, porque o preço vai subir bastante, Ok, agora, final. Passamos então aqui às recomendações. Tenho um livro, que é a minha recomendação, que se chama User Friendly. Eu não encontrei em português, mas em inglês encontram facilmente, de dois autores, que é o Robert Fabricant e o Cliff Kong. Basicamente, este livro fala sobre grandes invenções, não são propriamente grandes, não é roda, não são invenções que mudaram o mundo, não é a máquina a vapor, mas algumas invenções bastante relevantes, e como o design ou ajudou a que fossem efetivamente invenções muito boas, ou como estragou aquela invenção e deu problemas. Por exemplo, vou só dar um exemplo, dois até. Eles falam do iPod, e como o design do iPod levou a que aquilo fosse massivamente adotado, e portanto criou ali uma nova geração de produtos que eram os music players, não está a vir o nome em português. E depois tem outro exemplo, que é uma central nuclear nos Estados Unidos, que teve um acidente, que era a de 3 Mile Island, e o problema do acidente, claro que está no mau funcionamento, mas que não foi resolvido facilmente porque aquilo não estava desenhado por designers, neste caso, e portanto não estava desenhado para ser utilizado facilmente, foi desenhado por engenheiros e que se pressupunha que eles sabiam que tinham algum conhecimento por trás, e portanto os incentivos maus alinharam-se para acontecer um acidente. Acho que não aconteceu nada de grave na altura, mas é muito engraçado perceber como é que o design não é só estética e também tem uma parte de usabilidade, que se calhar até é muito maior do que a parte estética, porque a parte estética vem da parte da usabilidade em primeiro lugar. E foi um livro que eu gostei muito de ler. O meu background não é em design, portanto acho que qualquer pessoa consegue ler, e é muito fixe. E pronto, chegamos ao fim, mais um episódio de Shutdown. Se gostaram, deixem as estrelinhas aí no Spotify, no iTunes, etc. Se
Se gostaram muito, partilhem com alguém, subscrevam, pronto, façam aí chegar isto a mais pessoal, porque ajuda sempre. E é isso, até à próxima.